Irmãos, eu queria falar sobre comunhão. O quão difícil é, vamos falar assim, para os líderes, pastor, tentar manter a comunhão numa igreja. Quem aqui é pai de família aí ou mãe de família? Só levanta a mão. O quão difícil é quando a gente tem mais filhos. Quando é um só é fácil, mas quando tem mais que um, de manter a união entre eles, não é isso, irmãos? É um briga pra cá e um pega pra cá, pra lá. Eu lembro que eu e a minha irmã, é só eu e a minha irmã. Meu pai chamava nós de gato e rato. Só pra vocês terem uma noção. Dificilmente a gente ficava juntos, porque era uma briga. E agora você imagine na igreja do Senhor, que não é um, que nem aqui, graças a Deus, né? E Deus tem acrescentado dia após dia, graças a Deus. Então o que eu queria falar, irmãos, é sobre comunhão. E comunhão, quando ela é genuína, ela agrada a quem? A Deus. E aí o que Deus faz quando há uma comunhão verdadeira? Ele abençoa não só a igreja, mas toda a nossa vida num contexto geral. Martinho Lutero disse uma frase assim, ó: o cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo de outro. E no próximo, de outro modo, ele não será um cristão. Vou repetir. O cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De um outro modo, ele não será um cristão. Como assim, pastor? Tiago, para que você entenda, não estamos falando de Pedro, mas Tiago na sua carta, ele vai usar nos seus 5 capítulos, mais de 14 vezes a palavra meus irmãos. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Mas sem hipocrisia, fala, te amo mesmo do meu coração, amém. Por quê, pastor? Porque a palavra irmão significa fazer parte da mesma. Participa comigo. A palavra irmão significa fazer parte da mesma. E na igreja, então, nós fazemos parte da mesma família. Então, quando fala da mesma família, é que nós não somos estrangeiros. Então, se nós não somos estrangeiros, nós não devemos estar em pé de guerra. Não é isso? Como nós falamos dentro da nossa casa. Eu posso falar dos meus filhos. Às vezes, grita de lá: ó pai, ó mãe, ó a Sara, ó a Débora, ó o Samuel. Sempre acontece isso. Quem tem mais que um filho sabe como que é o que eu estou falando. Ou quem tem netos aí já sabe como que é. Então, irmãos, irmão tem relação em amor, e não ao contrário, contenda, briga. Quando fala a palavra irmão, é algo que nos achega uns aos outros. Hoje eu posso te chamar de irmão, porque eu sei que você é meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Mas até ontem nós não éramos, nós não nos conhecíamos. Onde o Senhor quer chegar, pastor? O amor entre irmãos tem que ser uma ponte, e não uma barreira. E às vezes dentro da igreja, em vez de o amor entre irmãos ser uma ponte, tem sido o que, irmãos? Uma barreira. Em vez da gente dar as mãos, se unir, sabe, um ajudar o outro, às vezes acaba criando-se o quê? Barreiras. Porque às vezes eu não respeito a opinião, porque às vezes eu tenho pensamentos diferentes. Mas o amor entre nós tem que ser um amor que vem dos altos céus. Qual é esse amor que vem dos altos céus? É um amor de entrega. A Bíblia vai dizer que nós éramos pecadores, e mesmo assim Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então o amor, ele quebra barreiras e constrói pontes. Eu vou repetir para que você entenda. O amor dentro da igreja tem que quebrar barreiras e construir pontes. Amém? Então, irmãos, por que o Senhor está falando isso? Porque quando há esse milagre da comunhão no meio da igreja, o milagre acontece. Vai dizer a igreja primitiva, irmãos, que eles viviam unidos entre eles, que eles partilhavam pão de casa em casa, que eles estavam juntos em oração. E vai dizer o quê? Que mesmo que acontecia dentro dessa igreja, havia sinais, maravilhas, havia transformação. Um ajudava o outro, um abriu mão de ajudar o outro. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender. O termo irmão, ele é para quebrar preconceitos. Ninguém é irmão do inimigo. Quem aqui é irmão de inimigo? Ninguém, se você for olhar. Mas o termo irmão, ele é para derrubar as muralhas que nos separam, irmãos. Você está entendendo? Eu estou falando algo que talvez não seja uma palavra que você queria ouvir, mas eu preciso falar sobre Bíblia, eu preciso falar sobre comunhão. Nós estamos às vésperas de um encontro com Deus. E a comunhão tem que reinar no nosso meio, para que as pessoas que vão estar visitando, se achegando, elas possam chegar e ver algo diferente. Como que eu vejo algo diferente? Quando há amor entre os irmãos.
quando há comunhão entre os irmãos, quando há concordância entre os irmãos, quando há respeito entre os irmãos. Então, irmãos, quando acontece isso no meio da igreja, quem chega, ele se sente acolhido, porque lá fora é difícil ter a comunhão, lá fora é difícil ter irmandade, lá fora o que mais tem é o quê? Interesse. Se alguém tem algo, alguém vai lá, gruda e começa a sugar até a última gota de sangue. Mas no meio do povo de Deus não. Por isso que eu acho lindo, irmãos, eu posso falar da nossa igreja. Quando eu converso com algumas pessoas, uma das características da nossa igreja é a simplicidade. Está entendendo? A simplicidade. O que é simplicidade? É eu não ter nada? Não, é você ter e não mostrar que tem. É você ser e não precisar mostrar que você é. É isso que Deus se agrada, porque aí Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. Então, irmãos, quando há simplicidade, as pessoas que chegam falam assim: eu gostei desse lugar, eu quero ficar aqui, eu quero pertencer a essa família. E quem está, até quando está meio desanimado, meio caído, quando ele chega, ele é contagiado. Quando ele está passando por dificuldade, ele chega, ele é abraçado. E é tão interessante, irmãos, que eu vou te falar algo que infelizmente acontece em muitos lugares. Não somos senhores ou escravos uns dos outros. Infelizmente, às vezes nós achamos que nós somos senhores dos irmãos ou escravos dos irmãos. Não, irmãos, nós somos irmãos, pertencemos à mesma família. Todos nós somos herdeiros da mesma herança. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus? Não, nós éramos criaturas, mas por meio do sangue de Jesus, eu e você agora somos filhos de Deus por meio de adoção. E agora nós podemos nos chamar de... Vocês estão aqui comigo, irmãos? Eu sei que desviou um pouquinho no começo, mas tenta focar aqui para nós chegar, senão nem eu consigo me concentrar. Então, irmãos, onde o senhor está querendo chegar, pastor? Que os dons distribuídos no meio da igreja, as bênçãos que recaem sobre a vida da irmã, sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã, não é para fazer diferenciação. Pelo contrário, é para que haja a manifestação do poder de Deus, das bênçãos de Deus. Então, se Deus derramou um dom para a irmã e derramou outro para a irmã, não é para que haja choque, pelo contrário, é para que cada um trabalhe e o corpo seja bem ajustado. Então a comunhão serve para isso, irmãos. A comunhão não serve para separar, a comunhão serve para ajuntar. E aí você vai ver que no meio da igreja ninguém é igual a ninguém. Você já percebeu isso? Pode ser gêmeos, ninguém igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém, porque Deus ele estabeleceu dessa forma, para que cada um ajude de alguma forma, do seu jeito, da sua forma. Lembra que a última mensagem que eu terminei em um dos domingos? A forma, cada um tem a sua forma. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, pastor? Nós nos tornamos como uma família. Mas aí que está, irmãos, muitas das vezes nós achamos que ao chegar na igreja, e ao aceitar Cristo, e ao ver os irmãos abraçando a gente acha que a família de Deus é mil maravilhas, é isso? A irmã está chegando ali, pô, essa igreja aqui é maravilhosa. Mas eu vou perguntar para os irmãos, qual família não tem problemas? Qual família às vezes não discute? Toda família tem isso, irmão. Seja ela pequena, seja ela grande. O que nós aprendemos com isso? Toda família tem problemas, tem dificuldades, tem briga às vezes, mas no final, quando sentamos, conversamos, a união, a comunhão e a paz volte a reinar. Esse é o propósito de tudo isso. Então, irmãos, nós precisamos ser mais amorosos. E quando eu falo ser amoroso, o amor não é um sentimento. O amor é uma ação. Muitos acham que o amor é um sentimento que sente pelas pessoas. Mas o amor é ação. Aonde, pastor? O amor foi demonstrado na cruz. E ele não foi por meio de sentimento. Porque Jesus já amava nós ou não já? Ele poderia ficar lá e continuar amando e... é só um sentimento que eu tenho por vocês. Mas o amor de Jesus se tornou um quê? Uma ação na cruz. Ele falou, vou dar vida por você. Ele demonstrou com uma ação. Então, irmãos, quando nós falamos que amamos, é fácil. Mas sabe que Deus se agrada? Quando nós demonstramos. Irmãos, eu já falei milhões de vezes, vou falar de novo. Eu aqui não sou o correto, o perfeito. Eu sou homem sujeito aos irmãos, os mesmos erros. A minha esposa linda que está ali, bênção de Deus também. Os obreiros também. A membresia, todos nós somos sujeitos a erros. Mas sabe o que deve haver no meio do povo cristão? O amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta.
O amor não se ensoberbece. Eu não sei porque eu estava estudando um monte de palavras, o Senhor me incomodou para falar sobre comunhão. E hoje em dia, irmãos, é difícil. Porque às vezes aqueles que não estão acostumados com comunhão, quando vê a comunhão, ele se incomoda. Ele começa às vezes a, em vez de chegar e dar as mãos, sabe, vamos junto, vamos caminhar junto, vamos chorar junto, vamos, mas também vamos sorrir junto. Ele começa a se incomodar, em vez de ele abraçar, ele fica tentando, sabe, cortar, podar aquilo ali, irmãos. E aí o que nós temos que fazer? Temos que excluir essas pessoas? Não. Jesus estava com Judas todo o tempo ali durante 3 anos e meio, irmãos. Eu sempre gosto dessa reflexão. Jesus sabia que Judas ia traí-lo ou não, irmãos? Mas Jesus expulsou Judas do meio dele? Então, irmãos, e eu vou falar uma coisa para os irmãos. Judas vendeu Jesus ou não vendeu? Por quantas moedas? Aí eu faço uma pergunta para os irmãos aqui. Eu não estou falando sobre teologia, mas se Judas, quando traiu Jesus, se arrependesse, você acha que Jesus ia perdoá-lo ou não? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, irmãos, o amor cristão, ele vai muito mais além. E aí que é difícil, irmãos, porque o amor cristão, ele requer renúncia. Às vezes a gente está cheio de vontade de falar algumas verdades, irmãos. Poxa, esse irmão, eu preciso descarregar. Aí o Espírito Santo fala assim, respira, eu não te chamei para isso. Já basta o diabo para julgar, para apontar o dedo. Já basta as pessoas lá fora. Eu te chamei para demonstrar amor. Eu te chamei para perdoar. Eu te chamei para abraçar. Eu te chamei para fazer a diferença nesta igreja. Eu te chamei para fazer a diferença na tua casa. Muitos têm te apontado, têm te acusado, mas eu quero que você seja diferente aonde você colocar as plantas dos seus pés. Pastor, como que eu demonstro que sou crente, que sou cristão? Não é quando eu falo de Jesus, mas é quando eu sou o próprio Jesus, a própria carta viva de Jesus. Irmãos, eu fico imaginando, eu queria ter vivido na época de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus chegava, acho que, sabe, a luz do Espírito Santo, eu creio que quando chegava, sabe, aqueles saduceus, fariseus, eles ficavam incomodados, irmãos, porque eu fico imaginando o semblante de Jesus. Não é aqueles que a gente vê em quadros, tá? Se a gente for olhar biblicamente, tá? Então não, né, criaram isso, talvez a gente tenha muita surpresa, mas eu fico imaginando, irmãos, aquela briga, aí Jesus chega, porque eu creio que aonde Jesus chegava, irmãos, a paz chegava. Aonde Jesus chegava, o amor reinava. E é assim que Jesus quer que você viva, irmãos. Quando você chegar aqui, ou nessa igreja, na porta, sabe, traga o amor de Deus. Quando você sair daqui para a tua casa e chegar lá, sabe, mesmo que venha tentar te apontar, tirar a palavra para roubar do teu coração, chegue com amor. Aí Deus vai olhar lá do céu e fala assim: esse é meu servo, essa é minha serva. Ei, tira toda a briga, tira toda a contenda, tira todo o embaraço, porque Ele está se esforçando para demonstrar o amor genuíno, irmãos. Então, irmãos, a igualdade não é quebrada pelos dons, pelas bênçãos ou pelo crescimento. E às vezes a gente achamos isso, que há uma desigualdade na igreja. Não, irmãos, como eu falei, uns vão receber alguns dons. Nós estamos aprendendo às terças-feiras, outros vão receber outros. Alguns serão abençoados de uma forma, outros serão abençoados de outras formas. Irmãos, alguns vão crescer, outros às vezes vão demorar mais para crescer. Não é assim quando a gente é criança. Nós não crescemos todos iguais, não. Cada um cria uma característica, uma personalidade. Assim é na igreja. Então, irmãos, quando isso é derramado sobre a igreja, não é para fazer divisão, sabe, não é para mostrar que aquele é melhor, aquele é menor, não, é porque a necessidade que Deus vê dentro da igreja. Então o que eu digo para você, não inveje o dom do irmão, pelo contrário, você tem dons dentro de você, use para a edificação da igreja. O que quebra, irmãos, a igualdade, olha, presta atenção nessa frase. O que quebra a igualdade é a sede de poder.
a sede de ter, sabe, a sede de ficar julgando os outros. Isso sim quebra a comunhão. Porque, irmãos, o ruim é estar perto de pessoas, que quer poder. Jesus, meu exemplo, irmãos, Jesus tinha todo o poder na mão, mas ele falou: eu vim para servir. Às vezes a gente tem eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter esse dom. Não. Você já se perguntou por que Deus não te chamou talvez para cantar, para pregar, ou para não ser um administrador, ou para não ser um bom cozinheiro? Porque tem outras pessoas que Deus vai usar, e Deus vai usar você naquele dom que Deus deu. Então, irmãos, isso estraga a comunhão da igreja. Quando tem a sede de poder, quando a pessoa quer ter, quando ela quer julgar os outros, aí vem discórdias, a inveja, irmãos. Isso sim quebra a igualdade, a comunhão dentro da igreja. Deus se agrada com a inveja, irmãos? Não, é bíblico isso. Ai dos invejosos, dos avarentos, os feiticeiros, idólatras, causadores de contendas, que causam dissensões. Esses sim, a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo veio roubar, matar e destruir. E o diabo vai vir em carne e osso? Não, vai usar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. A gente já viu famílias sendo destruídas às vezes por causa de uma palavra, por causa de um pré-julgamento. E às vezes não houve o reconhecimento de ir lá pedir perdão. E hoje as famílias estão destruídas. Igrejas não é diferente. Quando não há o desejo de comunhão, quando não há o desejo de igualdade, há uma quebra, irmãos. Aí o diabo começa a deitar e rolar. Já estou finalizando, tá bom, irmãos? Então, irmãos, o que eu quero te dizer aqui novamente: nós somos irmãos. Irmãos, ele não está acima do outro e nem abaixo do outro. Ele está na igualdade. Eu sou pastor, mas eu sou seu irmão em Cristo. Se eu sou pastor, não me muda em nada. Olha só, irmãos, nossas habilidades e nossos dons não nos torna maior ou melhor que ninguém. Se um irmão tem habilidade ou dom, não torna ele melhor que você, que você é bom em alguma coisa. Pode ter certeza, irmãos. E talvez você seja bom em algo que ele não é. Por isso que Deus mandou você para a mesma igreja que ele, para que você complete ele e ele complete você. Nós devemos nos tornar mais servos de Deus, mais dados ao serviço de Deus. Eu tenho falado muito isso, irmãos, principalmente a nossa igreja, que algumas pessoas, estão se chegando, às vezes se frustraram muito. Então, às vezes a gente fica meio que, gato escaldado, Se eu for e aí eu vou me machucar de novo. E às vezes a gente fica, irmão, porque eu já passei por esse processo. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso: se achega, faz para o Senhor. Vamos fazer a obra, vamos fazer o serviço de Deus. Mas fulano, deixa fulano para lá. Dá as mãos para quem quer dar as mãos. Eu aprendi uma coisa, irmãos: se tiver mais pessoas remando para uma direção, pode ter uma tentando remar ao contrário. Ela não estraga, ela não tem força para resistir, porque a correnteza não vai ter força, a corrente contrária não vai ter força. Como assim, pastor? Uma coisa que nós muitas das vezes esquecemos, eu falo por mim: quem muito recebe, muito deve entregar. Quem muito recebe, muito deve entregar. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então você que deseja aí, almejar lugares altos, se prepare, porque você vai ser cobrado na altura que você chegar. Irmãos, eu ficava várias vezes pensando, é melhor ficar só como membro, quando eu era membro, porque é melhor que você fica sentadinho e tal. Às vezes fica pensando, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, A gente vai ser olhado de forma diferente, vai ser julgado de forma diferente. Mas aí, se você estiver na onda que Deus deu, não tem nada que vai atrapalhar o nosso chamado. Tá entendendo? Não tem nada. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, pastor?
Quem muito cresce, muito deve fazer o outro crescer. Se você tem crescido, não é só para guardar para você, é para você compartilhar com outros. Está entendendo? Então, irmãos, quem é forte, que use a sua força para levantar os fracos. Eu sempre costumo dizer, irmãos, para quem está, tem que ser, como a palavra de Deus fala com os de fora, os fracos. Temos que ser acolhedores. Os fortes devem cuidar dos fracos. É assim, então, se você está forte, use a tua força para levantar e não para derrubar. Quem muito crê, deve fortalecer a fé dos outros. É muito difícil, irmã. É difícil. E muito difícil. Porque nós estamos falando de palavra de Deus. E vocês acham que o diabo quer que a igreja tenha comunhão? Vou perguntar de novo. Vocês acham que o diabo quer que a igreja tenha comunhão? Não, irmãos. Porque quando há contendas, há briga, diz que me disse, o que ele faz? Ele deita e rola. Ele toma o controle da igreja. E aí Jesus, em vez de estar no centro, Jesus começa a estar lá fora. Eis que estou à porta. Mas quando a comunhão reina, o diabo faz o quê? Ele bate em retirada. Pode ver que uma família que está unida, irmão, ela pode passar por desemprego, ela pode passar por enfermidade, ela pode passar por luta, ela pode ficar debaixo de uma ponte. Se a família estiver unida, ninguém consegue parar a família. Vocês concordam comigo? Quem já passou por esse processo sabe como que é por dificuldades, mas que a família está unida. Não, vamos junto, pega aqui, o que eu posso fazer? A igreja não é diferente, irmãos. Quando a igreja está unida, quando a igreja está fortalecida, está em comunhão, o diabo pode se levantar da forma que ele quiser. Ele não consegue penetrar, irmãos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí eu vou finalizar com 3 coisas. E agora é um pouco duro. Bíblico, tá? O inferno é o castigo para quem menosprezar o seu irmão de forma consciente. Vou repetir. O inferno é o castigo para quem menosprezar seu irmão de forma consciente. Onde está isso, pastor? Abra comigo. Mateus 5, 22. Mateus 5, 22. Vamos. O inferno é o castigo para quem quer menosprezar seu irmão de forma consciente. Mateus 5, 22. O que está escrito, pastor? Eu vou te ler. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. É eu que estou falando, pastor, ou é a palavra de Deus? Palavra de Deus. Então, irmãos, para aqueles que menosprezam os seus irmãos de forma consciente, infelizmente o lugar que está aguardando é o quê? O inferno. Vamos lá, pastor, o que mais? As nossas ofertas, irmãos, e as nossas orações vai depender da nossa comunhão com os nossos irmãos. Como assim, pastor? Versículo 23, olha só. Olha aí, irmãos. Se quiser olhar aqui no slide, não tem problema, tá? Olha só, vou falar de novo. A nossa oferta e as nossas orações vai ser respondida dependendo de como está a nossa comunhão com os nossos irmãos. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que nós devemos fazer? Deixa perante o altar a tua oferta. Vai lá, pode deixar, não tem problema. Mas vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então voltando, faze a tua oferta. Então eu vou falar para você, se a comunhão estiver quebrada, as orações é respondida? Não. As bênçãos de Deus caem sobre as nossas vidas? Não. Mais uma para finalizar. Mateus 7,15. Vamos por 18,30 ainda para finalizar esse. Mateus 18,30, algumas páginas para frente. Olha só, a respeito da oferta e das orações. É 35, desculpa, 30. Mateus 18:35, olha só. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu. Está entendendo, irmãos? O que ele está falando aqui, irmãos?
que as nossas orações não serão perdoadas se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Por isso que muitas vezes a gente ora, ora, jejua, ora, e as nossas orações não são, porque ainda precisamos liberar o perdão. E aí vamos lá, último, pastor, Mateus 7,15. Aí eu vou falar para você, não adianta olhar o cisco no olho do teu irmão, se no teu tiver uma trave. Não adianta eu olhar o cisco no teu olho, se no meu tiver uma trave. Olha só, Mateus 7,15. Foi 7? Não, 7 do 1 ao 5, desculpa, irmãos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Aí muitos só pegam esse versículo e às vezes não entendem biblicamente. Eu posso julgar, só que ele está dando a resposta. Pois com o critério que você julgar, você será julgado. E com a medida com que tiveres medido, você será medido. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na traves que está no teu próprio? Eu vou ler aqui junto com os irmãos. Próximo. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, irmãos, terceira e última coisa a respeito da comunhão: a gente tem que parar de julgar mais, e principalmente dentro da igreja. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Ah, pastor, mas então pode aturar qualquer pecado? Não estou falando isso. Eu estou falando, irmãos, que a igreja é o lugar, sim, que Jesus falou que não veio para os sãos, e sim para os doentes. Não veio para os santos, e sim para os pecadores. Aí a pessoa chega e a palavra muda e molda ela. Não o pastor, não os irmãos. E aí que está. Nós achamos que nós vamos mudar e moldar as pessoas. Mas quem muda e molda as pessoas, quem é? O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então é isso, irmãos. Que a gente possa viver, irmãos, essa comunhão. É difícil, Jesus. A gente sabe como que é. Porque é suado, irmãos. Porque são pensamentos diferentes, cabeças diferentes, idades diferentes. Passaram por experiências diferentes. E aí por isso é difícil. Mas é impossível? Não. Com a ajuda do Espírito Santo, eu e você vamos fazer com que a comunhão nesta igreja não fique só aqui dentro, mas ela chegue de uma tal forma que ela comece a incomodar lá fora. E quem olhar vai falar assim: eu quero estar neste lugar. Porque ali há a presença de Deus, ali há servos e servas de Deus. Pessoas simples, humildes, mas que glorificam a Deus, que levam Deus a sério, sabe? Que são errantes, que falham, somos pecadores sim, mas que a cada dia têm se esforçado para praticar e viver a palavra de Deus. Amém? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu queria que você, junto comigo, orasse para que a comunhão desta igreja possa ser uma comunhão genuína e Deus possa começar a quebrar todas as barreiras espirituais, todas as barreiras emocionais, todas as curas, todas as feridas possam ser curadas. Eu quero te pedir isso, por favor, coloca a mão no teu coração. Por que no coração, pastor? Porque a Bíblia diz que é no coração que surgem os males, mas também é no coração que pode surgir a vida. Então vamos orar, irmãos, junto comigo. Não deixa eu orar sozinho não, por favor. Pai, eu te peço por esta igreja, Deus. E aqui é um dos propósitos desta igreja, Senhor, caminhar junto, ter comunhão um com o outro. Nos ajude, Senhor, a viver uma comunhão, não uma comunhão para agradar os homens,
mas uma comunhão, Deus, que possa impactar, que possa constranger aqueles que às vezes não entendem a comunhão, que pessoas, Senhor, possam ser curadas quando forem abraçadas, que pessoas possam ser curadas quando compartilhar as suas feridas, os seus traumas anteriores. Pai amado, que haja perdão no nosso meio, que haja perdão na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, que haja, Pai amado, união entre nós, que haja, Pai amado, um mover do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nos ajude a colocar em prática essa palavra, Deus, para que nós não venhamos, Pai amado, sabe, deixar que o diabo, Pai amado, faça o que quer, porque a igreja, ela não é do diabo, ela é a igreja daquele que deu a vida pela igreja, é o Senhor. Então eu te peço, nos una, Senhor, diante da Tua palavra, nos fortaleça cada dia, Senhor, para viver, Pai amado, intimidade com os irmãos, para vivermos, Senhor, mesmo com as nossas diferenças, respeitando uns aos outros, mas também exortando uns aos outros a viver uma vida digna da nossa vocação. Eu te entrego esta igreja, este ministério nas Tuas mãos, que uma das marcas desta igreja possa ser o amor entre os irmãos, não só a palavra, não só a simplicidade, mas o amor entre os irmãos, e o Senhor possa olhar dos altos céus e se alegrar com esta igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê, amado, que Deus... Você crê que Deus pode ouvir a nossa oração, irmãos? Que Deus já ouviu, amém? Eu quero agradecer a todos, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que vocês tenham uma noite abençoada. Só lembrando a todos,